Depois também tinha aqui uma parte, e esta aqui, se não senti já vontade a falar, obviamente eu depois corto, não fazemos, que era da família, a pressão externa e aceitação. Como sabes, ainda Tranquilo. há uns meses enviei-te aquele post que nós fizemos na altura, que até hoje continua a ser o post que eu mais gostei de fazer na Polarize. Depois podes pôr aqui o postzinho para as pessoas verem qual é o post. Sim, eu meto aqui. Para falar aqui no meio. Eu não sei se tenho o post em si, mas eu tenho... Tu tens o que me enviaste, depois eu envio-te se eu preciso também. tenho o que te enviei, é isso. Pá, e Eu é isso. arranjo isso também. Uhum. E é Sim, mas isso, podemos falar basicamente. disso se quiseres. A tua família e pessoas próximas nem sempre aceitaram o que fizeste, não é? E isso foi duro. E como é que tu lidaste com isso na altura? E o que é que tu tentaste fazer para isso mudar? Essa última pergunta é fundamental, é importantíssima. O que é que tu fizeste para mudar? Porque as pessoas são seres humanos, não é? As pessoas, essas dúvidas, essas incertezas que as pessoas têm, tipo vamos falar de forma muito concreta. A minha mãe perguntava-me sempre quando é que eu arranjava um trabalho a sério. Então, já arranjaste um trabalho a sério? Epá, e aquilo dói, meu. Aquilo obviamente que vai doendo. Aquilo perguntado 1, 10, 20 vezes, tipo, aquilo desvaloriza a profissão, desvaloriza a escolha que eu fiz, desvaloriza a profissão que eu tenho, portanto, isso tudo em cima de teres perdido dados para reis no dia anterior, sabes? Tipo, lá está, é toda uma gestão emocional, é todo um controle emocional que é difícil de lidar. O que é que eu fiz para mudar isso? Portanto, ou melhor, tipo, eu não tive sempre o apoio da minha família, mas a falta de apoio não vinha de um sítio mau, lá está, não vinha do facto de eles serem maus, más pessoas ou whatever, vinha do desconhecimento, vinha deles quererem o melhor para mim e verem que aquilo, que a opção que eu estava a tomar era uma opção de risco, que eles próprios não entendiam o caminho que eu estava a seguir ou para onde é que eu queria ir, não conheciam o jogo, não sabiam nada. Obviamente que para eles a postura deles vai ser sempre uma postura defensiva. Eu não entender isso e ver isso como um ataque ou ver isso como algo mau também não ajuda aqui a quebrar, a juntar as pontes. E é precisamente isso que nós, jogadores de póquer, também é a nossa responsabilidade, que é educar as pessoas à nossa volta. Educar, mas educar não é no sentido paternalista quase, é tipo, é envolvê-las de uma forma natural na tua rotina, dizer-lhes o que é que vais fazer, como é que vais fazer, que pessoa é que te estás a tornar, que sacrifícios é que estás a fazer, tens que explicar essas coisinhas às pessoas que não conhecem a realidade para a qual tu te vais meter. Obviamente que agora depois... Obviamente também com os resultados, lá está, somos bastante results oriented, mas a minha mãe e o meu pai ainda são mais. A minha mãe só começou a aceitar verdadeiramente isto quando viu duas coisas, quando me viu empenhado, mas também quando viu o dinheiro a entrar quando viu a minha independência. Pronto, e o meu pai também, portanto, hoje em dia são das pessoas que mais me suportam nesta caminhada, mas pronto, é bastante duro, né? É bastante duro quando tens pessoas que te amam, que tu amas e que te dizem que o póquer te vai matar, quer dizer, ouvir isto é uma coisa, eu não consigo descrever a emoção que sinto quando ouço isto, percebes? Quando eu ouço que o póquer vai-te matar, tipo, a coisa que eu amo vai-me matar, tipo, estás a dizer que a coisa, é muito complicado. É uma gestão difícil de se fazer, completamente. Tu tocaste num ponto interessante que é não fazerem por maldade e ser por falta de conhecimento. Eu acho que esse é dos pontos principais. Tipo, eles são assim porque se preocupam contigo e porque gostam muito de ti, simplesmente não têm o conhecimento que tu tens sobre o assunto em questão. E são pessoas de uma geração diferente, em que é isso. Nós dois sabemos que póquer é matemática, tem um fator sorte, claro que tem, mas no final do dia é matemática. Mas eles é como qualquer outro jogo que se joga no casino e pronto, e percebe perfeitamente, não é? E não te perguntarem se não levas as pistolas para o jogo, sabes? Como se fazia antigamente no faroeste, em que se jogavas com as pistolas pousadas na mesa. Tipo,
Pá. Yeah. Olha, desculpa, eu lembro-me de uma vez, mais uma história, isso é só histórias, pá. Quando acabou o Covid, ou ainda em Covid, nós fomos para o Algarve. Já me estou a rir desta história, pá. Desculpa. Nós fomos para o Algarve, fui eu, o Martim e o Rapinzi, fomos para o Algarve, alugámos uma casa. E pela primeira vez, nós pensámos, bem, vamos contratar alguém que nos venha aqui fazer o comer. Então, nós chegámos ao Algarve e publicámos no Facebook, num grupo qualquer de Facebook, que estávamos à procura de uma cozinheira que pá, no dia tivemos logo a resposta de uma senhora que estava super interessada. E marcámos a entrevista com ela lá em casa, pá. E ela chegou lá a casa e ela estava... quando ela soube que era para 3 jogadores de póquer, ela estava... fisicamente, ela ficou com medo. Estás a ver? Fisicamente ela ficou com medo. E ela esteve lá mais 5 minutos e disse que aquilo não era para ela. E depois disse-nos por mensagem que qualquer coisa do género, tipo, pá, que era muita violência, ou algo dentro deste, que na altura só nos deu para rir, mas que demonstra um bocadinho a realidade das pessoas que estão de fora do póquer e da forma como elas olham para isto. E depois é engraçado, que também é muito cultural, que é... Eu no Brasil e na Holanda não sinto tanto isso, sinto muito mais... No Brasil sinto quase admiração, na Holanda sinto bastante curiosidade e mais aceitação também. Mas sim, principalmente cá em Portugal, ainda se nota um bocado isso. Mas menos, cada vez menos, não é? Porque é isso. Tu, quando começaste, não tinhas nenhum exemplo de ilha. Mas agora quem começa já tem alguns. Tem-te a ti, tem outras pessoas que são amigos teus que também jogam. E acho que isso faz uma diferença muito grande. Sim, eu acho que a responsabilidade é nossa. Acima de tudo é nossa. A responsabilidade de desmistificar e de quebrar isto é nossa. E eu antigamente até incorporava essa responsabilidade e até queria ser uma dessas pessoas que abria o póquer, levava o póquer até trazia o póquer até Moimenta da Beira e Macinhata de Boga e essas coisas. Hoje em dia já não quero assumir tanto essa postura, mas acho que a maior responsabilidade é nossa, de nós nos abrirmos, mostrarmos o nosso dia-a-dia, tipo, sabes, em termos mesmo de comunicação. Estou a falar de comunicação e de imagem, tipo, já não estou a falar só aqui num campo familiar, estou mesmo a falar de um campo de redes sociais, etc. Sim. Tipo, a responsabilidade de desmistificar estas imagens também são também é do jogador de póquer. Não, sem dúvida. Eu lembro-me de já ter acontecido estar com jogadores da Polarize e alguém fazer alguma pergunta relacionada com a profissão e eles nem diziam que eram jogadores. E pá, depois disso, tu não dizes porque é uma profissão que não é aceita. Mas se nunca disseres, nunca vai ser aceito, não é? Se nunca perdes um bocadinho de tempo a explicar e a fazerem a vossa parte. Tal e qual. Eu também já caí nesse erro de e atenção, há vezes que eu percebo, pá, estás cansado e sabes que vai ser uma conversa chata e que às vezes tens certeza que não vale a pena, mas regra geral acho que vale a pena. Só. Sim, a regra geral até desperta mesmo curiosidade, lá está. Tipo, até é mais um quebra-gelo do que um impedimento, sabes? É jogador de póquer, vou-me embora, tchau, até logo. Não é bem assim. Já não é bem assim, digamos assim. E pronto, já falaste um bocado por alto, mas algum conselho em específico que davas a alguém que esteja a passar pelo que tu passaste? É isso, tu já disseste. Em relação ao make-up em específico... eu estava a falar da família agora, da família. Da família. Não, pá, o conselho é mesmo ter mais compreensão do que... Porque muitas vezes nós assumimos... Pelo menos eu falo por mim, tipo, eu levava aquilo como um ataque pessoal, não é? Tipo, quando a minha mãe ficava chateada porque eu não ia ter com ela ao jantar, sentar-me à mesa de jantar a jantar com ela, eu ficava chateado porque, porra, pá, como é que ela ainda não percebeu, ao fim deste tempo todo, como é que ela ainda não percebeu que os jantares não são com ela? Portanto, em vez de ficar chateado, de compreender um bocadinho mais do lado de lá, tentar encaixar mais nos sapatos dos outros e comunicar. É preciso comunicar. É isso, e a cena de muita gente também não tem uma rotina certa, não é? Está no quarto, manda uns palavrões em voz alta, um estouro com o rato, está lá a fumar, e eu acho que isso não ajuda mesmo nada, que mostra zero profissionalismo. Claro, estás a jogar um jogo de computador qualquer e quando na verdade não é isso. Claro.
Não, por isso é que eu também é bem importante, tipo, a questão as pessoas que te rodeiam também verem o bem que o póquer está a fazer em termos de rotina, em termos de dia-a-dia, em termos de pessoa, que tipo de pessoa é que eres, que tipo de pessoa é que és, tudo isso. Owen, aqui agora um ponto que ainda não tocamos, que é, és coach há quanto tempo? Olha, eu sou coach, eu já antes de entrar para a Polarize era coach, né? Não é né, mas eu já ensinava alguns amigos a jogar, já lhes passava alguma informação. Na Polarize sou coach desde que a Polarize tem coach, sei lá, alguns 7 anos, pá, aí. Acho que tive uma breve interrupção, mas depois foi rapidamente voltei a ser coach. E sim, pá, é um percurso que vai acabar porque vou deixar de ser coach, mas estou um bocadinho cansado, estou um bocadinho cansado e quero mesmo apostar em mim full time, sabes? Dedicar-me a mim full time, tentar um ano, ver o que é que dá, de entrega e de superação, só focado em mim Ok. Mas é uma experiência, pá, mas lá está, tipo, eu perdi um bocadinho o gosto também, perdi um bocadinho o amor, não te consigo explicar, ainda não fiz essa reflexão, mas não consigo explicar porque é que eu perdi o amor, ou em que ponto é que eu perdi o amor, mas perdendo o amor, pá, parece que tudo deixa de fazer sentido em relação a tudo, neste caso estamos a falar de dar coaches, mas a questão do tornar as pessoas melhores, isso era o que mais me fazia, mexer na altura, era ajudar alguém a sair de algum buraco de vida, sabes? Ser uma ponte para alguém, isso para mim era o principal desafio de ser coach. Ok, e é isso, também acaba por ser, possivelmente, não sei, uma pausa em vez do final de um ciclo mesmo. Não, com certeza, não fecho a porta a nada. Tipo, Sim. sinto-me esgotado só, sabes? Sinto-me Claro. esgotado, É isso, sinto-me são como muitos uma anos. esponja espremida. Sim, são muitos anos, são muitos anos. Por Yeah. acaso, falámos mesmo aqui 2 minutos antes de começarmos a chamada, que essa camisola aí atrás, foi uma equipa de Sim, futebol que tu treinaste, sim, que te deu, miúdos. Tu sentes, sim. assumo que tenhas feito o curso de treinador, não é? Tu sentes que alguma coisa que aprendeste aí que te ajudou a ser coach de póquer? E o quê? Epá, mais a minha maneira de olhar para os outros e a minha maneira deu-me distanciamento. Esta ferramenta, esta coisa de ser coach, tipo, ser coach ou ser treinador, né? Tipo, acaba por ser orientar. Tipo, tu tens que orientar, seja um grupo de pessoas, seja uma pessoa, tens que orientar no sentido certo. Não é tanto traçar-lhe o caminho e dizer, olha, tem que ser por aqui que tens que ir, mas eu acho que o curso de treinador da Associação de Futebol de Aveiro, aquilo que ela me trouxe para o póquer, foi esta capacidade de dar 2 passos atrás, observar, ver um bocadinho com perspectiva e depois, sabes, depois tirar avaliações ou fazer julgamentos ou traçar caminhos, mas foi bastante, ajudou-me bastante em termos individuais, em termos pessoais, e no póquer também tem algumas similaridades, com certeza que sim. Ok, yeah. E agora ao contrário, que era, se agora voltasse a treinar futebol, o que é que o ser coach de póquer tinha ensinado para o futebol? Alguma coisa que achas? Boa pergunta, pá, boa pergunta. Eu acho que o póquer em relação ao futebol é muito mais individualizado, obviamente, tipo, eu acho que iria ter uma bagagem um bocadinho melhor para abordar conversas individuais, para abordar situações essencialmente individuais, de comunicação individual. Não tanto o treino em si, obviamente, não tanto a interação no treino em si, mas mais este saber ouvir, este saber escutar, sabes, tipo, estar mais atento ao outro do que propriamente à nossa voz, sabes? Querer debitar só. Portanto, acho que o póquer me trouxe isso também, né? Que é essa capacidade de ouvir, estar a ouvir o lado lá só,
se for preciso meia hora seguida, e depois tentar perceber, acho que isso me iria trazer bastante fruto no futebol. Yeah. Por acaso, uma cena que eu acho, não sei se concordas, é que o futebol tem muita mais variância do que aquilo que as pessoas acham. Obviamente, o futebol Mas é é que um caos, é um é caos, isso, o é futebol é isso, é um isso. caos organizado, sabes? Yeah. O treinador acha que tem muito controle, mas aquilo são 11 gajos a correr, que um gajo tem que meter 11 gajos, é incrível, esquece, aquilo é um caos organizado. Pá. Eu já estou a falar com paixão de futebol, estás a ver? Pá. Não, Yeah. mas é um caos organizado mesmo. Pá. Yeah, também acho que sim. Pá, muita variância. Voltando aqui à parte do coach, é isso, és coach. Provavelmente, eu nem tinha bem noção, sabia que era já há muito tempo, mas provavelmente dos mais antigos da Polarise, a par do Nando e do António e do meu irmão. Já viste muitos jogadores a crescer. O que é que tu achas que os distingue daqueles que não cresceram tanto ou que acabaram por parar, sair? Alguma coisa? Estou a pensar, sim, com certeza, com certeza. Eu consigo. Pode não haver algo que seja. Como é que eu ia dizer? Que seja igual em todos, mas todas as pessoas que tiveram sucesso dentro da Polarize, que passaram por mim, revelam uma ou outra característica mais evidente. A paixão pelo jogo é a primeira. A paixão pelo jogo é a primeira, mas mais importante do que a paixão pelo jogo foi aquilo que nós falámos há bocadinho, que é a paixão pelo processo, sabes? A paixão pelo querer aprender, querer desbloquear aquele problema, querer... Pá, tive aquele problema ontem no EFT, não sei como é que jogava aquela mão. Pá, é uma ânsia de resolver o problema. Eu nem consigo quase ir dormir sossegado se eu não for resolver a mão. Esse, para mim, parece-me uma das principais qualidades, a paixão, mas a paixão mais pelo processo, sabes, do que propriamente pelo carteado e por batê-las ali. Acho que a ética de trabalho é muito importante. Pode haver malta que pode não ser tão talentosa, tipo, lá está, pode não ser tão talentosa, mas tem uma ética de trabalho excepcional que lhes permite chegar ao topo, ou chegar perto do topo, de forma eficiente também. E pronto, depois há aquelas qualidades mais inatas, né? Que, sei lá, confiança, ou esse tipo de coisas, esse tipo de a calma mental, de saber aceitar, de saber lidar com uma bad beat, né? Tu podes estar a jogar 3 mesas em que 2 são FTs, levas uma bad beat na terceira mesa que não é FT e as 2 FTs, aquilo podes começar a fazer disparates para ali que nunca mais acaba, sabes? Então também é muito, muito importante esta questão mental. Acho que a questão mental é uma das questões mais underrated no póquer, né? Menos faladas, que é não só a curto prazo, neste cenário que eu te estava a dizer, tive uma bad beat nesta mesa, mas tenho aqui estas 2, tenho que ficar incólume, não pode entrar. Mais do que isso, eu diria que é questão mental do longo prazo, sabes? Tipo, é a questão a postura mental que nós temos que ter no dia-a-dia. Não falar de bad beats, não ser um coitadinho, sabes? Tipo, esse tipo de situações para mim é super importante. E acho que é muito, muito underrated, digamos assim. Eu acho que nós Polarize, a nível mental, estamos muito à frente, não é? E para nós é isso desde 2016, que 2017 pelo menos trabalhámos com a Inês e temos mais psicólogos na equipa, mental coach e assim. É isso também, acho que na comunidade geral ainda é um bocado underrated, mas acho que está a caminhar na direção certa e hoje em dia muitas outras escolas seguiram o nosso caminho e também têm os seus psicólogos e as suas equipas a trabalhar essas partes dos jogadores, por isso, a partir é um problema que cada vez menos vai ser um problema, acho eu, mas sem dúvida que ainda é. Mas mesmo assim parte sempre dos jogadores, sabes? Sem dúvida, sem dúvida. A escola pode ter 300 mental coaches, mas se o jogador continua... Sim, isso é a primeira. Mas também se não acreditares que aquilo é um problema, sabes?
Porque há muita gente, há muitos jogadores que evitam, que têm aquela coisa do evitamento, que isto não me acontece, isto não, eu sou imune a isto, eu não sou assim. E evitam ver a realidade tal qual ela é, e depois acabam por nunca passar dali. Passar dali, estou a falar da parte mental, acabam por ser sempre aquilo. E tal como se evolui do ponto de vista técnico, também tem que haver uma evolução do ponto de vista mental. Não, sem dúvida. Outra coisa foi, nós também só falámos aqui em profissionais, não é? Falámos de psicólogos, mental coach e assim, mas os outros jogadores também têm um impacto muito grande nesse lado mental, não é? Aqueles jogadores com quem tu trabalhas todos os dias e que passaram pelo que estás a passar, também te ajudam, assumo eu. Sim, não, ajudam, claro que ajudam. Pelo menos deviam ajudar, né? Pelo menos deviam, tu sendo alguém com uma fragilidade mental em algum campo, tu devias tentar perceber porque é que aquela pessoa não é assim, o que é que aquela pessoa faz, de que forma, qual é a postura que aquela pessoa tem em relação ao jogo, em relação à mesa, em relação ao dia, tipo, o que é que ela faz diferente, porque às vezes parece que as pessoas, parece que as pessoas olham para a força mental de alguém e pensam que aquilo é acaso, ou que, eu nunca vou conseguir ser assim, tipo, mas não, tipo, eu lembro-me lá está, vamos voltar outra vez ao tempo dos dinossauros. No princípio da minha carreira, eu tinha que fazer impressão, não havia internet assim, não havia, tu não mandavas na rua, mandavas um pontapé no paralelo e saía internet de baixo. Não, aquilo não, não havia muito acesso a muita informação em 2006, 2005. As primeiras coisas que eu saquei foram livros PDF, tipo, eu tinha capas gigantescas, e havia um que falava sobre a parte mental do póquer, e há bocado falaste de torneios marcantes. Esse foi um livro marcante para mim. Esse foi um livro em que eu porque eu venho do mesmo sítio que toda a gente vem, eu venho do sítio em que se perde para reis e eu estou ali 10 dias doente, estás a ver, tipo. Mas aquele livro deu-me perspectiva, aquele livro ensinou-me, mostrou-me que a forma correta de lidar com a variância e com a sorte é esta. Portanto, super importante a parte mental, e super importante também é tu educares-te sobre a mente, sabes? Tipo, não é um gajo achar que vai evoluir só por ouvir os outros falar. Os nossos colegas, como estavas a dizer, pegando agora, voltando outra vez ao ponto que estavas a falar, os nossos colegas, sim, são importantíssimos nesse aspecto, porque podem te ajudar de alguma maneira. Eu acho que é muito mais no comportamento do que nas palavras, sabes? Tipo, eu dizer a alguém, no Tildes que amanhã passa. Acho que não é muito eficaz, enquanto que se calhar a minha atitude perante o azar, perante a bad beat, pode ser muito mais muito mais exemplar, percebes? Há uma frase conhecida que é dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Não é um bocado. Não conhecia, mas é bem isso, meu, é bem isso. E até através do exemplo, através da ação, muito mais do que através do que as palavras. Por acaso, agora a falar disso, lembrei-me de outra cena que o meu irmão uma vez me disse, que foi, nós estávamos em Barcelona e ele estava a jogar a mesa final do 10 mil e ao mesmo tempo estava a ver a mesa final do Main Event, e a mesa final do Main Event estava um basqueiro inacreditável, sempre que alguém ganhava uma mão, batiam palmas. Eles depois até acabaram por trocar de sala no dia seguinte, mas lembro-me do meu irmão dizer que não fazia muito sentido celebrarem as mãos ganhas, que fazia sentido celebrarem as mãos bem jogadas. Na altura também achei engraçado. Já viste que era? O pessoal está lá, pedia já os parreios, os teus amigos todos a bater palmas. Joguei bem! É para ver se perdeste a tua stack toda. Yes! Mas estou bem contente. Sim. Mas isso diz muito, tipo, isso devia ser o natural, mas é contra a natura, né? É contra a natura para o teu cérebro, tipo, né? Tipo, é um terror, tipo, de pensar, isso raramente vai acontecer porque é mesmo contra a natura, tipo, o teu cérebro não está habituado a funcionar assim, mas sim, devia ser assim, e é bem engraçado. E naquele cenário em particular nem dava, porque as pessoas que estão fora muitas vezes é família e amigos que não percebem nada e só querem saber que tu ganhas, não querem saber que jogaste bem.
Mas achei Ainda engraçado. confundes mais as pessoas. Tu a comemorar as derrotas ainda confundes mais as pessoas. Yeah, mas achei muito engraçada a cena do Yeah, yeah. celebrar as mãos que jogaste bem e não as que ganhaste. Sim. É Diogo, é pá, desculpa, meu, daqui a bocadinho tenho que me ir embora, mas não sabia Sim, que isto ia demorar tanto. não, Tá bem. mesmo a terminar, temos só aqui Ah, uma parte final. Tem aqui mais tá uma bem. ou outra, mas nem é importante. Acho que a nível de conteúdo está mesmo incrível, que o pessoal vai adorar. É uma parte final, só umas perguntas Não, mais tranquilo. tranquilas. Jogador que mais admiras? Cristiano Ronaldo, estou a brincar. Estou a brincar. Não, estou a Mas no brincar. futebol é ele, já agora. Não, nem é ele, pá, é o Messi, pá, mas pronto, desculpe, mas adiante. Não. Jogador que mais admiro, sabes que eu nunca tive muitos ídolos, nunca tive muitos ídolos, mas muito mais do que a parte técnica, interessa muito mais, se calhar, a história de vida e a carreira, dificuldades que tenham passado. E nesse caso, não podia ter um exemplo mais perto da minha casa, né? Tipo, o Rui também, a vida do Rui não foi um mar de rosas, não foi sempre facilidades, e nesse sentido tem sido uma inspiração ao longo da vida, não falo só no passado, falo no presente também, espero falar no futuro, mas o Rui sem dúvida que é uma inspiração. De resto não tenho assim grandes ídolos no póquer. Ok. E jogador com quem estudaste mais? Não sei se há algum que se destaca, ou se é um grupo. Tenho dois colegas que são. Tenho um que é um conterrâneo, que é o Litos, que é o Rapinzi, que digamos que tem sido uma companhia ao longo da vida, e depois tenho outra que é o Martim, aqui na Polarize, que é o Lucky to Be Me, que curiosamente acho que é o segundo jogador que está mais tempo na Polarize. É isso que eu ia para dizer, temos feito uma carreira tipo mesmo lado a lado. Pronto, eu sou um bocadinho mais bem aparentado de cara do que ele, mas isso aí é vida. Estou a brincar, pá. Não, olha, mas diz isso. não, mas é isso. É isso? Não, o Rapins e o Martim são os meus companheiros de. Ok. E depois também tenho o Baltazar, o João, do meu grupo, tenho o Baltazar, tenho o João, tenho o Hugo Vaz, pá, tudo gente gira, gente linda, pá, por dentro e por fora. É isso. Se não fosse jogador de póquer, o que é que serias? Olha, eu acho que tu tinhas uma boa carreira na televisão ou na rádio. Eu via-te. Eu tirei Ciências da Comunicação. Eu tirei Ciências da Comunicação porque eu li o jornal. Eu achava, bem, vou ser jornalista, mas portanto seria algo daí. Ou isso ou treinador de futebol. Ok. Se pudesses criar uma regra nova e única para torneios, qual seria? Alguma que te venha à cabeça? Online. Ou ao vivo. De certeza que eu já tive essa ideia, mas agora não me estou a lembrar. Pá, uma regra nova. Talvez alternar o sentido da rotação, portanto, uma órbita era do under the gun para coisa, estás a ver? Na outra tipo aquela órbita carta era do Uno. exato. Alguém lançava a carta e de repente era a Big Blind a falar primeiro. Cada jogador começava com uma carta do Uno. Algo assim. Parece-me bem. Viagem favorita até hoje? Alguma que se destaque? Viagem favorita? É para a Grécia. Gostei muito de ir à Grécia. A Rhodes. Ok. E praia. viagem de sonho neste momento? Tens alguma? Viagem de sonho neste momento, pá, gostava muito de ir à América do Sul e fazer a estrada que liga o Alasca à Argentina. Deve ser uma experiência inacreditável. Deve ser. Não, deve ser mesmo qualquer coisa. Yeah. Tens algum hobby fora do póquer que sentes que te ajuda a manter o equilíbrio? Epá, a questão gosto muito do humor, gosto muito de fazer humor, gosto muito de me rir com dos outros, gosto muito de criar coisinhas de humor. Acho que é um hobby acho que já o posso considerar um hobby e acho que posso considerar como algo saudável que me afasta do póquer quando eu tenho que me afastar, e depois também me traz de volta. Vês-te a fazer stand-up no próximo ano, alguma vez? Já fizeste? Epá, olha, talvez.
Se fizeres depois disto, que eu vou estar lá para ver e para me rir, certamente. Acho que vais ter jeito, acho que vais Não ter sei, jeito. vamos ver, pá, talvez. Só mesmo duas perguntas Obrigado, para Diogo. terminar. E a primeira é: tu, quando entraste na Polarize, nós éramos um grupo Facebook. Revia-se as É mãos pá, lindo, 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 lá no lindo, pá, grupo, o pessoal lindo, metia lá pá, uns comentários. lindo, pá. Os comentários às mãos eram na caixa de texto. É pá, Exato, eu jogava de outra maneira, pá. exatamente, Era lindo, exatamente. pá. Esse grupo ainda existe, acho eu. Pelo menos a A última vez que eu sério? procurei, sim, sim. Oh, Tens que ir ver, pá. mas a última vez Tira que eu um print procurei, screen e manda, pá, qualquer coisa, meu. Ou nós yeah. ainda temos acesso ao grupo? Será que nós ainda temos Acho acesso que ao grupo? tens, a tua Ai, conta deve ter. tem que ir Pois, ver, pá. a última vez que eu procurei, ele existia Ah, não, a e sério, pronto. isso tem tesouros, pá. Pois tem, pois tem, pois tem. Tem lá mãos. Foi isso, eu na altura até enviei um print ao Nando dele a analisar uma mão que até eu percebi que não estava bem analisada. Muito bom. Eh, mas, yeah. Bom, bons tempos engraçados, mas pronto, hoje a Polarise está num Mesmo. nível completamente diferente. Tu Ah, na pá, altura yeah, yeah. sentias que isto podia acontecer, estarmos onde estamos hoje? Tanto a Epá, Polarise como o sinceramente Poker. não, sinceramente não, sinceramente não, sinceramente não. A palavra ganha uma dimensão tanto em termos de volume de gente como em termos de resultados, etc. Desculpa. Que eu não conseguia ver, mas não é desvalorizar a Polarize, é mesmo o caminho que a Polarize levou, sabes? Tipo, Uhum. pá, e é de enaltecer a coragem das pessoas que decidiram isso, e a qualidade que meteram aqui dentro, né? Yeah. Eu também. É isso, foi uma viagem que eu acho que não dava. No melhor cenário não a imaginávamos. Não a Ah, imaginávamos. não, meu. Foi um risco para vocês gigantes fazerem o que fizeram. Começar com 10 gajos, ou 15, nem sei Uhum. bem. E onde é que nós estamos agora? Yeah. Não, um percurso Parabéns, parabéns à realmente. Polarize, pá. E a ti, que fazes parte de todo este percurso, desde o primeiro dia até hoje, tanto como jogador e coach. Uma Obrigado. peça fundamental, sem dúvida. E pronto, para terminar, era só Obrigado. mesmo descrever a Polarize em 3 palavras. É, hum, excepcional, rigorosa e está-me a faltar a palavra que eu quero dizer, pá. Qualidade, meu. Qualidade, acho que é uma palavra Uhum. que Que se encaixa. tirava excepcional, metia qualidade, rigor e qualidade, rigor. Se fosse isenção, quase que era um jornal, mas não. Qualidade, rigor e acho que posso dizer só duas, pá. Qualidade e rigor, meu. Acho que qualidade e rigor Ok. chega.